Então, sejam muito bem-vindos a mais uma aula gratuita. Toda terça-feira tem aula gratuita sobre tudo que tem de mais atual do desenvolvimento humano, para que você possa se tornar um agente transformador de vidas, para que você possa ajudar outras pessoas, ajudar as pessoas que você ama e, principalmente, através disso, ajudar a você mesmo, você mesma, porque somente é transformado aquele que transforma. Para ver é o seguinte, pessoal, hoje, então, nós vamos falar sobre um tema muito importante, né? Uma vez que você quer se tornar alguém que ajuda outras pessoas, alguém que através dessas ferramentas e técnicas da reprogramação emocional, você consegue contribuir na vida das pessoas, aplicar essas técnicas, como então eu faço a minha sessão, a minha primeira sessão? Eu não tenho muito conhecimento, ou até tenho conhecimento, mas como que eu aplico como que eu faço essa sessão com uma pessoa que eu gosto, como que eu aplico essa sessão em quem eu amo, ou que seja num cliente real, ou que seja numa pessoa que eu conheço. Como é que eu faço isso? Então, a primeira coisa que você precisa separar é se o seu atendimento ele vai ser presencial ou online. Então, você precisa primeiro separar isso, tá bom? Se você vai atender de forma presencial ou online. Avisa para quem chegar, que tiver sem som, é porque eles precisam ativar o áudio deles para poder me ouvir. Então, a primeira coisa é que eu preciso fazer, né? Então, a gente vai falar como eu, como atender, ou melhor, como aplicar uma técnica ou ferramenta do desenvolvimento humano. Por que desenvolvimento humano? Desenvolvimento humano. Por que desenvolvimento humano? Porque você pode aplicar uma constelação sistêmica, você pode aplicar um rebirthing, você pode aplicar uma, uma sessão de hipnose, de hipnoterapia, você pode aplicar uma técnica da programação neurolinguística, ou você pode aplicar a reprogramação emocional. Mas como é que eu aplico? Como que eu faço? A primeira coisa é você separar se você vai atender, se essa técnica vai ser online ou presencial. Por quê? Você precisa separar se vai ser online ou presencial. Por conta da viabilidade. Se for online, você tem um tipo de opção de técnicas para aplicar. Se for presencial, você tem outro tipo, você tem outras opções de técnicas para aplicar. Então, por isso que a primeira coisa é você definir se você vai atender online ou presencial. Depois de definido isso, existem esses dois caminhos. O caminho online e o caminho presencial. No caminho online, você tem várias técnicas e ferramentas para poder atuar. A gente, quem é Golden aí, sabe o quanto de técnica e ferramenta que a gente conhece do Golden Mind, né? Que a gente tem dentro do programa do Golden Mind, mas para que você consiga escolher qual a melhor técnica que pode ajudar aquela determinada pessoa, isso porque existem vários tipos de dores emocionais. Então, a primeira coisa é identificar a dor emocional. Qual é a dor, a real dor dessa pessoa? Então, primeiro você precisa identificar qual que é a real dor, o que ela está sentindo que ela precisa naquele momento. Depois, você precisa, além de identificar as dores, você fazer uma boa anamnese, né? Você colher bastante informações sobre um pouco da história dessa pessoa, né? Para que ela possa te contar a história dela, para que você possa ouvir. Se você já conhece, tudo bem, você foge um pouco desse caminho, mas é interessante você ouvir a história dela. O que ela tem para te contar sobre a infância, sobre a fase adulta, sobre a adolescência. E aqui na história, o
que você vai começar a identificar os 7 ciclos sistêmicos. É aqui que você vai observar, opa, esse primeiro ciclo, a primeira infância, ela está repetindo os padrões dos pais. Esse segundo ciclo, a segunda infância, ela vai escolher repetir ou rebelar. E aí você começa a perceber qual a melhor técnica a partir do momento que ela te traz a história dela também. Apesar que todas as técnicas encaixam para todas as pessoas. Mas se eu posso e eu tenho a condição de aplicar um tipo de técnica específica, eu vou perceber primeiro qual que é a dor emocional e depois eu vou ouvir um pouquinho da história da pessoa, do meu cliente, do meu paciente ou daquela pessoa que eu quero aplicar, que eu amo. A terceira coisa é a seguinte, é você identificar agora quais são aí as causas, né? Então você vai identificar as causas, que é um pouco complicado. Por quê? Porque aqui a melhor forma de você identificar as causas é você aplicando as técnicas. Porém, se você prestar atenção em toda a história, você consegue identificar um pouquinho quais foram as causas. Me dá um exemplo mais tangível, Igor. Um exemplo mais tangível é o seguinte: é você pegar uma pessoa que está com depressão e aí ela começa a te contar a história dela e ela diz que ela era espancada pela mãe e a mãe deixava ela no quarto trancada todos os dias praticamente. Então, você sabe que existe uma causa nesse dia. Eu vou dar um exemplo mais tangível ainda. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela já sabia a causa, ela já tinha em mente qualquer. Lógico que aquela era uma das causas, a gente nunca pode atribuir essa causa sendo única, mas era uma das causas e talvez a principal. E ela já sabia, ela já veio contando essa história. A moça me disse, era uma moça, né, não vou falar o nome, mas ela disse para mim, inclusive eu acho que eu tenho um depoimento dela até hoje, eu só não lembro aonde que está. Ela disse para mim que ela foi torturada e ela tinha sido eles tinham feito o aborto, eu não sei como que foi exatamente, mas tinham abortado o filho dela, né? Por quê? Porque ela estava na balada, tal, conheceu um rapaz e teve relação sexual com esse rapaz. Primeira vez que ela teve relação com ele, ela engravidou. E ela, ainda com o contato telefônico dele, ela entrou em contato com ele e contou o que aconteceu, que ela estava grávida. E aí o rapaz, ele disse que não queria e tudo mais, e que era para ela tirar, né, o filho. E ela disse assim, olha, não precisa, não tem problema, eu só te contei para você ficar sabendo, mas não precisa, não tem, não precisa tirar o meu filho, eu cuido, eu crio e está tudo certo. Você não vai ter contato, você não precisa assumir a criança. E um belo dia ela sai de casa, sai no portão, ela contou que ela ia pegar um ônibus, uma coisa assim, estava indo em direção ao ponto, mas logo quando ela sai do portão, chega um carro próximo dela e eles mandam ela entrar dentro do carro, sai algumas pessoas, sei lá de qual porta, e joga ela para dentro do carro. Colocam um capuz no rosto dela, levam ela para um local que ela percebeu que tinha um mato e tal, parecia um galpão, segundo ela, e lá eles doparam ela, deram algumas injeções e tudo mais, e aí, depois disso, ela perdeu a criança. Foi isso que ela contou. Bom, eu já sabia qual que era o evento, porque depois disso, qual que eram as dores emocionais? Então eu já sabia qual que era a causa. Claro que, vou repetir, existem outras causas, mas essa foi bem específica, até porque antes disso ela saía de casa normal, ela não tinha problema nenhum. Mas depois desse caso, ela começou a não sair mais de casa. Depois desse caso, ela começou a ter problemas que fizeram com que ela entrasse em sintomas de pânico, né? Quem tem síndrome do pânico sabe, ela teve vários tipos de surtos que eram semelhantes a quem tem síndrome do pânico. E até que ela chegou, né? Ela tentou várias formas e ela chegou na clínica, na época, na minha clínica, para que eu pudesse aplicar uma técnica nela, para que eu pudesse ajudar ela. Então foi isso. Então eu já sabia qual que era a causa. Mas se você não sabe qual é a causa, o que você vai fazer?
É simples, é aplicar as técnicas e deixar acontecer, porque as técnicas em si, ela já faz a busca transderivacional, a pesquisa transderivacional, muitas delas. E essa pesquisa de identificação vai te ajudar e muito para você conseguir identificar qual que é a causa. Eu, com esse caso aí, já cheguei aplicando uma técnica de ressignificação direta nesse evento. Por quê? Porque ela já me trouxe essa demanda. Ela só participou, ela não fez nenhum programa completo de reprogramação, foi só essa técnica. Apliquei essa primeira técnica nela, de ressignificação, foi simples assim, ela já resolveu a demanda que ela queria e ela não voltou mais, me deu um depoimento, não voltou mais, não quis dar sequência ao tratamento para que a gente pudesse melhorar aquilo que está bom. É importante falar esse negócio de melhorar o que está bom, justamente porque quem passa por algum processo de reprogramação emocional não é alguém que está sofrendo algum tipo de distúrbio mental ou algum distúrbio emocional ou alguma dor profunda emocional. São todas as pessoas que deveriam constantemente reprogramar as emoções. Semana passada eu dei uma formação na qual eu ensinei o que é reprogramação. Reprogramação é eu conscientemente mudar o meu sistema de programação. O seu sistema da programação, que é o conjunto de crenças limitantes, feridas emocionais e comportamentos ou sentimentos, né, antídotos ou comportamentos, padrões comportamentais, é um sistema que ele está constantemente sendo atualizado. Uma vez que você conscientemente, constantemente, tá? A palavra que eu usei agora, conscientemente, usa a sua consciência para, você sabe o que está fazendo, para modificar esse sistema, significa que você está reprogramando as suas emoções. E aí você vai ter melhores resultados. Todo mundo gostaria de ter melhores resultados, todo mundo gostaria de ter melhores resultados na sua área, âmbito familiar, melhores resultados na sua carreira profissional, melhores resultados físico, enfim, físico eu falo saúde física, mais disciplina, mais força de vontade, mais motivação. Todo mundo gostaria de ter. Constantemente a gente tem que estar reprogramando nossas emoções. Constantemente nós devemos, né, conscientemente atualizar esse sistema, porque automaticamente ele já é atualizado. É o que aconteceu com essa menina. Ela foi atualizada da pior maneira possível. Foi uma atualização ruim que fez ela se sentir mal a ponto de travar o sistema dela, a ponto dela ficar de cama, não querer sair de casa, entrar em pânico toda vez que sai de casa e etc. Ok? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, se você, eu acho que essas duas aqui eu coloquei online, mas são para os dois casos, né? Você identificar depois, evidente que você sabe se é online ou presencial, porque isso vai ajudar depois em qual técnica nós vamos aplicar, você identificar qual que é a dor emocional. Depois, a história, ouvir um pouquinho a pessoa, de onde vem, tentar identificar de onde vem, quais são as causas, qual é a origem, né? Poderia colocar qual a origem, que é a mesma coisa da dor, das dores emocionais. Pode ser várias dores emocionais, né? E todo mundo sofre dores emocionais constantemente, ok? Assim como todos carregamos lixos emocionais e devemos fazer e esvaziar os lixos emocionais. Bom, depois que você identificou tudo isso, depois que você conseguiu identificar, você vai se perguntar, poxa, então qual técnica que eu vou aplicar? Aí você precisa analisar a viabilidade, né? Qual que é a viabilidade? E eu ensino muito para os meus alunos, né, sobre viabilidade. A viabilidade é a seguinte, aí sim você vai perceber se é online, você vai perceber, vai ter um caminho se for online, vai ter um caminho se for presencial. Viabilidade é o seguinte, existe uma série de técnicas. E algumas delas nós precisamos de alguns outros tipos de recursos. Dá um exemplo aí, Igor. Por exemplo, a simulação do parto, justamente para a gente fazer uma ressignificação no parto, mês a mês da vida intrauterina. Uma coisa é eu fazer a ressignificação do parto, mês a mês da vida intrauterina,
Outra coisa é eu simular de fato o parto. Para fazer a simulação do parto, eu cubro a pessoa com um lençol, né, num determinado momento, assim que ela entra, então a gente faz a regressão até a vida intrauterina. Quando ela entra na vida intrauterina, eu cubro ela com lençol, justamente para simular ali a sensação, né, principalmente a sensação de estar na barriguinha da mamãe. Antes, eu faço uma abertura de filtro, explicando para ela o que ela vai fazer. É importante isso, você explicar. Então, eu explico para ela, eu falo, ó, em um determinado momento, você vai sentir essa vontade e deixa fluir, de se encolher. Se encolhe, vira de lado, não tem problema. Usando o rebirthing, que é a respiração conectada, então ela continua respirando. Eu vou dando os comandos para ela respirar, ou como renascedor, eu vou ali dando os comandos para ela, né? Então, respira, tal, deixa ver o que tiver que vir, vou acompanhando a respiração, modificando os padrões de respiração, são muito importantes durante um renascimento. Isso no presencial, se eu tiver e puder fazer, porque isso aqui não tem como fazer online, né, a simulação do parto. E aí, o que eu faço? Eu já expliquei para ela também, fiz abertura de filtro, que quando eu disser força, ela vai fazer força com as pernas. E aí, quando eu falo força, eu vou com um lençol, eu vou simulando como se ela tivesse, né, forçando o lençol, lógico, por nada que machuque ela, mas só para sentir uma leve pressão, eu vou simulando como se ela estivesse saindo, né, como se eu estivesse saindo do próprio lençol. Então eu forço um pouquinho o lençol e aí ela vai saindo e eu vou ajudando ela e vou repetindo força, força, força para ela ir fazendo a força com as pernas. Enquanto isso eu coloco e apoio alguma coisa, pode ser na parede, pode ser com as minhas próprias pernas, para ela empurrar com as pernas dela, como se ela empurrasse a parede e ela saísse do lençol. Isso gera algo muito potencializador, você não tem ideia. Você não tem ideia de fato. Porque eu já expliquei isso falando sobre estilos de apego, né? Essa teoria aí do John Bowlby, eu já falei para vocês que todos nós sofremos por rejeição, mesmo que não seja consciente. Todos nós sofremos em algum momento por rejeição. E a vida intrauterina, e até inclusive o nascimento, é um momento no qual a gente sofre de rejeição de alguma forma. Dificilmente alguém que teve aí o parto humanizado, perfeito, e não vai existir parto perfeito. Justamente porque você precisava de vários outros complementos que não acontecem no nascimento, né? O nascimento, muitas vezes, ele é feito de uma forma bem, eu não diria menos humana, né? Porque a ideia do nascimento em hospital é justamente pensar na saúde de todos, principalmente física, né? Principalmente da mãe, da criança, o que é muito bom, por conta da demanda, inclusive, que um hospital recebe, tem uma certa logística, e essa logística não é muito adequada para quem está nascendo. Ele precisa, eu estou falando de emocionalmente, né? Ele precisa ali do contato da mãe, ele precisa do contato do pai, o que seria muito mais produtivo para eles, né? Mas é assim que é. Então, o que nós podemos fazer? A simulação do parto para fazer a ressignificação, a reprogramação do parto. Poderia fazer 10 vezes isso? Poderia fazer. Inclusive, na última formação que nós fizemos, que foi no trainer reprogramador emocional, a gente fez em volta da fogueira. Após fazer uma outra técnica muito poderosa, que é a roda de cura, né? Que é uma técnica muito poderosa mesmo, que é de troca de energia. Depois dela, a gente fez essa daí logo na sequência. Eu engatei uma na outra. E foi muito potencializador. Quantas vezes você puder ressignificar o seu nascimento, a sua vida intrauterina, todos os eventos que tiveram ali, mesmo que seja mínimo, algum tipo de interpretação negativa, que foi instalado uma crença limitante, que foi instalado algum tipo de padrão negativo e ferida emocional, é extremamente positivo. Tá? Então, fica aí você entender agora que a viabilidade é entender, pô, eu estou numa sala, eu já trabalhei muito tempo numa sala muito pequena,
E aí eu não podia, por exemplo, usar o que a PNL usa muito, né? A PNL veio para trazer isso, uma das maiores utilizações, que é os espaços psicogeográficos, né? Quando a gente faz uma linha do tempo na PNL, a gente usa o espaço psicogeográfico e faz ela em pé. Então a gente faz a pessoa caminhar para trás, né, conforme ela vai passando pela linha do tempo. Mas a PNL usa muito bem isso, mas nem eu não tinha esse espaço, então eu tinha que fazer uma linha do tempo, na qual eu ensino lá no protocolo 10S, eu tinha que fazer uma linha do tempo sentado, assim como nós fazemos no ambiente online. Não dá para a pessoa ficar de pé e caminhando para trás e de olhos fechados. Agora, sob a minha supervisão, aí ela consegue, entende? Então, a viabilidade é muito importante, porque ela vai te ajudar a escolher qual a melhor técnica para aquele momento específico, para aquela pessoa específica. Maravilha? Bom, eu já vou continuar aqui o conteúdo, mas antes de continuar o conteúdo, eu tenho que explicar uma coisa muito legal para vocês. Hoje, vocês terão a oportunidade, semana que vem, na verdade, vai começar a formação Constelação Sistêmica. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero dar uma oportunidade para vocês. E qual é essa oportunidade? A oportunidade é que eu vou sortear para uma pessoa participar da formação Constelação Sistêmica. E o que você vai precisar fazer, então? Você vai precisar entrar nesse post aqui, ó, e escrever o seguinte: vem conhecer o Igor no comentário. E aí não é só isso, né? Você vai colocar alguém, então, deixa eu colocar aqui para você ver o que você vai precisar fazer. E aí você vai concorrer a participar dessa formação. Ó. Então, é um desafio, né, que a gente vai fazer agora, desafio, e esse desafio é para concorrer à formação Constelação Sistêmica, que vai acontecer na semana que vem, eu não tenho aqui a data exata. E aí, como é que vai funcionar esse desafio para você participar? Você tem que ir nesse post que eu mostrei para você, no Insta, né? No Instagram. E aí, o que você vai fazer nesse post? Você vai colocar o seguinte, vai arroba alguém, vai escolher alguém, vou até colocar, né? Escolher alguém, tá bom? Escolheu alguém, arroba fulano de tal, aí você vai escrever assim, ó, vem conhecer o Igor. E aí você vai colocar duas hashtags, hashtag reprogramação emocional e hashtag Golden Mind, ok? É isso que você vai fazer para concorrer aí a participar do... E aí na semana que vem eu vou fazer o sorteio. Então é importante na semana que vem você estar ao vivo. Eu até esqueci de colocar. Tem que estar ao vivo na semana que vem, porque senão a outra pessoa vai ganhar. Então, e o que mais você vai precisar? Você vai precisar estar ao vivo na terça, às 19h29. Tá bom? Então, mostrei o post para vocês e aí eu vou sortear, tá? É uma oportunidade que eu vou dar para vocês aí que estão assistindo a aula para sortear um ingresso, é online, tá bom? Estou falando ingresso, mas é online, para sortear aí uma vaga na formação Constelação Sistêmica que vai começar na semana que vem, tá bom? Maravilha. Depois disso, depois que nós identificamos, eu acho que tem um passo até anterior aqui, tá? Então, vou colocar esse passo anterior como passo número 3, que é o objetivo. Qual é o real objetivo? Ou até meta-objetivo? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito poderoso e muito importante. Por quê? Porque a pessoa ela traz uma dor, ela traz a história dela e ela traz também, talvez você possa identificar essas origens. Mas quando você sugere que ela tenha um objetivo,
Isso vai te ajudar, principalmente se você fizer um programa de um protocolo ou se você fizer um programa de mais sessões para poder ajudar. O que acontece? O objetivo já vai fazer a pessoa sair da zona de problema. Qual que é a zona de problema? Ela estar focada nos problemas, estar focada nas dores emocionais. E uma vez que você consegue ajudar ela a identificar os objetivos, você já está criando aí e já está, de alguma forma, fazendo com que ela imagine aquilo que ela quer e pare de focar naquilo que ela não quer. Então, só com essa pergunta, o que você quer de verdade? O que você quer? Aonde você quer chegar? Isso é muito importante, isso vai mudar muito o seu jogo. Uma vez que você pergunte e você metamodele. O metamodelo de linguagem usado, principalmente pela Virginia Satir aí, na programação neurolinguística, e eles deram o nome, né, de metamodelo de linguagem, é muito importante. É muito importante. Essas perguntas poderosas vão ampliar o mapa da pessoa que você gosta, do seu cliente, a pessoa que você vai aplicar a técnica. Vai ajudar a ampliar o mapa. Quando eu falo ampliar o mapa, significa a pessoa perceber que existem outras escolhas para que ela possa obter. Então, quando eu estou na zona de problemas, eu estou sem escolha, eu estou sem ação, eu estou paralisado, eu estou travado pelo medo, eu estou simplesmente sem ação. Quando eu tenho, e eu não tenho escolha, né? É a mesma coisa uma pessoa doente na cama. Ela tem poucas escolhas. Ela pode ficar na cama ou e se alimentar, ou ela pode chorar, ou ela pode rir, ou ela pode assistir vídeo no YouTube. Ela não pode levantar se ela tem algum problema de doença física. Ela não pode levantar e ir andar no parque, porque ela não tem essa opção. Então, a nossa mente funciona dessa forma. Nós sempre vamos escolher algum tipo de opção que existe dentro da nossa mente. Por isso que existe um pressuposto básico da PNL, justamente que fala isso. Fala que nós tomamos a melhor decisão sempre de acordo com aquilo que está dentro do nosso sistema. Então, uma vez que você ajuda a pessoa a identificar os sonhos, os objetivos, você está ajudando ela a conseguir verificar que tem outras escolhas, que ela pode escolher outras coisas dentro do sistema dela, que existem outras opções, e ela vai poder optar por outras atividades, ou outras tarefas, ou outras ações, ou outros comportamentos, ou outras crenças, ou outros sei lá o quê. E na hora de você na hora que nós vamos sempre identificar qualquer tipo de objetivo, ele tem que ser extremamente tangível. E o que é tangível, Igor? Tangível é algo que eu sei, que você sabe, que nós sabemos. Eu vou dar um exemplo. Você ir à academia. Ir à academia é tangível. Agora, meu objetivo é ficar feliz. Feliz não é tangível. Ir à academia é tangível. Eu consigo entender o que é ir à academia. Feliz para você é uma coisa, para mim é outra completamente diferente. É por isso que o metamodelo de linguagem vai ajudar muito. Por quê? Porque a pessoa vai conseguir identificar o que realmente ela quer de forma concreta. Quando eu falo tangível, eu quero dizer concreta. Uma outra coisa importante também, além de identificar e que seja algo tangível dentro do meta-objetivo, é que a pessoa foque no positivo. Ela coloque o objetivo dela no positivo. Porque nós sabemos que o nosso cérebro não entende a palavra não. Porque toda vez que eu falo, não, eu não quero isso, o meu cérebro ele vai visualizar aquilo que eu falei. Então, porque o nosso cérebro ele gera a imagem daquilo que é dito, daquilo que eu penso. É simples assim. Então, eu penso em algo, ele vai gerar essa imagem desse algo que eu estou pensando agora. Então, tudo isso significa que não adianta eu falar para a pessoa, ou ela dizer para mim, eu não quero mais sentir isso. Tá, o que você quer do positivo? Porque enquanto você fala não quero mais sentir isso, você está mandando a mensagem para o seu cérebro de que você quer sentir isso. Seu cérebro não entende a palavra não, ele vai se concentrar nisso.
Ele não sabe o que é não, o que é sim. Ele só sabe atrair aquilo que você pensa. Quem já assistiu o filme do Segredo aí sabe do que eu estou falando. O seu cérebro atrai tudo aquilo que você pensa. Se você pensa em algo, seu cérebro vai atrair esse algo. Então, você já conduzir a pessoa que vai passar pela técnica, conduzir ela, ou que seja você também, tá? Você pode fazer tudo isso que eu estou te ensinando com você mesmo. Mas eu quero que fique muito claro para você. Uma vez que você ajuda alguém, no final você está se ajudando. Ah, Igor, isso eu falo quase que sempre, né? Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Ah, Igor, mas eu preciso estar bem comigo para ajudar alguém. Se você for esperar ficar bem com você mesmo para ajudar alguém, eu vou te dizer que você nunca vai ajudar ninguém, porque você nunca vai estar bem com você mesmo, 100% do jeito que você quer, com esse perfeccionismo que você quer. Agora, uma vez que você ajuda alguém, mesmo não estando bem, isso vai fazer com que você fique bem. Isso vai te ajudar a ficar bem. Porque você fala para o outro e você está reforçando para sua mente aquilo que você precisa. Essa que é a verdade. E é básico isso, né? É só nós identificarmos como é que funciona a pirâmide da nossa a pirâmide de aprendizagem, né? E eu vou até pegar aqui para vocês para mostrar, ó. Pirâmide de aprendizagem. Vou colocar no Google aqui para ficar fácil para vocês. Eu fiz até uma live já falando sobre essa pirâmide. Como nós aprendemos. Ó, então eu vou pegar aqui a foto, já coloquei no Google, vou só compartilhar com vocês. Eu entrei em qualquer site aqui só para ver a pirâmide. Olha lá, ó, como nós aprendemos. A pirâmide de William Glasser. Você aprende, ó, olha que interessante isso aqui. Somente 10% você aprende lendo, só 10%. Escutando 20%. É por isso que áudio, livros, né, audiobook é muito interessante, muito importante. Lembrando que eu peguei em qualquer site isso aqui, tá? Então, significa que 10% você aprende lendo. É bom, mas escutando é bem melhor. Ok? Então, o aprender aqui na aula, eu estou aprendendo vendo e escutando. Eu estou aprendendo no nível 50%. Presta atenção nisso. Ah, eu vou escutar um podcast. Beleza, 20%. Vendo, 30%. Aqui você está vendo e escutando. Então, a gente elevou o nível para 50%. E quando você. Aí aqui é a aprendizagem passiva, né? E quando você entra em conversar, debater, reproduzir, classificar, numerar e definir, eu uso esse nome de questionar, né? Eu aprendo muito questionando. Questionando, eu quero dizer isso, é conversar, é debater, ouvir, é me questionar, perguntar, será que isso é assim? Por que é assim? Por que aquilo é? E eu começo a debater sobre o assunto. 70% já entra no nível de aprendizagem ativa. Depois praticando 80%. E olha aqui, ó, ensinando aos outros 95%. Então para de ser, qual que é a palavra que eu posso usar? Porque a realidade é que isso é um excesso de desumildade. Mas aí para explicar isso aí para vocês, eu vou ter que demorar muito mais tempo. Porque você vai achar que você é humilde de não ensinar os outros. E é pelo contrário. Você está guardando algo dentro de você que não vai fazer bem a você nem aos outros. Simplesmente vai ser jogado no lixo. Você não está aqui nesse mundo, você não está aqui para só ouvir os outros falar, até porque você não aprende assim. Então não adianta você ficar aqui me ouvindo a vida inteira e não passar aquilo que eu estou te ensinando para os outros. Agora, seja inteligente a ponto de ensinar quem quer ouvir, de aplicar as técnicas em quem quer ouvir. Eu passei muitos anos da minha vida querendo aplicar essas ferramentas e técnicas nas pessoas que eu gosto, que eu amo, quando eles não queriam. Já apliquei no meu pai, já apliquei no meu avô, só que eu preciso respeitar o mapa deles. Eu preciso respeitar também toda a minha história com eles. E a minha história com eles hoje mudou. Por quê? Porque hoje eu trouxe muito resultado. Hoje eles me veem na rede social,
Hoje eles já me vê nos treinamentos depois de tantos anos, na clínica que eu montei, enfim, então eles sabem, e aí eu, de certa forma, alcancei um resultado, vários resultados, e esses resultados fizeram eles modificarem a crença deles. Mas quando eu iniciei, o que é mais importante, eu vou responder a Paola, perguntou quanto tempo você atua nessa área. Desde os meus 15 anos de idade. Hoje eu estou com 29 anos e esse ano eu vou completar 30 anos, então já vão fazer aí 15 anos atuando. Vai ficar gravado assim. Então é o seguinte, quando eu comecei com 15 anos, inclusive era uma fase na qual eu tinha muito conflito com meu pai, e eu comecei justamente para me tratar, porque eu estava sofrendo de depressão. Eu não estou dizendo, eu vou até abrir um parênteses e eu já vou finalizar isso aqui. Eu não estou dizendo que você deve, você não, que todo mundo deve aplicar essas ferramentas e técnicas. Não é isso. Eu estou dizendo que tudo aquilo que você aprende, quando você ensina, você aprende muito mais. Você aprende de fato quando você ensina os outros. Então, toda criança deveria ir para a escola para ensinar, não para ouvir, 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 ouvir. Por que a escola é tão chata? Porque é assim que funciona. O meu filho, quanto eu posso ouvi-lo e aprender com ele? E, claro, imagina se ele pudesse aprender na escola, chegar em casa, que é o que eu tento promover. E aí, filho, como é que foi a escola? E aí, filha, como é que foi a escola? Me ensina aí esse aí que você aprendeu. Aí ele passa a aprender de fato. Mas você fica muito preocupado com os seus erros, preocupado com o que os outros vão pensar. Agora, pensa no Ari Toledo. Quantas vezes ele teve que contar, ele fala isso aí, inclusive no podcast, né? Quantas vezes ele teve que. E foi no do Vilela, se você acompanha podcast, aí você vai ver, lá no podcast do Vilela. Quantas vezes ele teve que contar a mesma história, a mesma piada, na verdade, para que ele pudesse gravar na mente dele e para que ele pudesse ficar craque naquela piada. Você acha que a primeira que ele contou, ele foi bem? Você acha que a primeira vez que eu atendi alguém, que eu apliquei uma técnica, eu fui bem? Eu estava tremendo, ainda mais com 15 anos, 16 anos de idade. Até que eu pudesse ganhar confiança, demorou um período. Mas isso aconteceu por quê? A gente pode avançar esse período, a gente pode acelerar esse passo. Como? Se você entrar em ação, se você aplicar. Por isso que todo aluno meu, todo Golden Mind, eles têm a oportunidade de entrar em ação, entrega o cliente, entrega tudo mastigado, protocolo 10S, exatamente como eles vão ter que fazer. Para quê? Para que eles possam entrar em ação e ter resultado. Porque se não entrar em ação, não adianta, eles não estão aprendendo absolutamente nada. Ficar nessa posição de só aprender não adianta. Você vai ficar obeso cerebral e você não vai avançar. E você acha que você está avançando e não está. Agora, eu vou repetir o que aconteceu lá na época e vou completar. Na época com com meu pai, com meu avô e as pessoas que não eu não tinha autoridade. Você não deve, não adianta você querer você querer obrigar essa autoridade naquelas pessoas que você ama porque você aprendeu. Não é assim que funciona. Ainda existe o estudo tradicional na faculdade e tudo mais, que quando você se forma, você acaba ganhando uma autoridade instantânea, mas mesmo assim, todos sabemos que você, de fato, só vai ganhar autoridade a partir do momento que você tem resultados. Então, para essas pessoas, para o meu pai, logo no início e tal, eu precisava gerar resultado na minha vida, eu mostrar que eu conseguia. E aí, naturalmente, quando ele foi percebendo isso, aí sim eu fui ganhando confiança. Agora, por muito tempo eu tentei falar com pessoas que não queriam ouvir, justamente porque me conheciam de outros locais e não queriam ouvir sobre esse assunto. Então, para de querer falar para quem não quer ouvir. Mais um motivo de colocar pessoas, né, específicas lá no Golden Mind que querem ouvir. Então, eu coloco para que meu aluno Golden ele aplique em pessoas que são reais, pessoas que querem passar pela experiência. Aí ele se surpreende, porque eles têm resultado. E muitas vezes você pode não ter resultado de querer forçar em alguém que não quer passar pelo processo. Então, uma das coisas que eu não coloquei aqui, e preciso voltar e colocar,
que é extremamente importante dentro do processo para que você possa aplicar, talvez a primeira, quem sabe. Talvez não, é a segunda aqui dentro das principais. É você perceber se a pessoa, se o cliente, se o paciente, será o nome que se você quer dar, eu vou dar o nome de cliente, tá? Mas pode ser algum familiar. Se o cliente ele está disposto, de fato, ele tem que estar disposto. Porque se você não tem alguém disposto, alguém que verdadeiramente vai se entregar, esquece para tudo que você fizer. Por isso que eu dou sempre o exemplo de você querer cortar o cabelo, e aí você quer cortar o cabelo no você quer cortar o cabelo e, aliás, o cabeleireiro vai cortar o seu cabelo e você está pedindo para ele, ó, duvido você cortar agora. E aí você começa a se esquivar, você não abaixa a cabeça, você sai correndo. Como é que ele vai cortar o seu cabelo? É algo físico, é cortar um cabelo, não dá. Então, para que você tenha resultado, de fato, para que você consiga com qualquer pessoa do mundo, ela precisa estar disposta. Se ela não está disposta, esquece. Dá para fazer algum tipo de reprogramação, se ela perceber com algumas palavras e tal. Claro, dá, sempre dá. Mas não vai ser algo que vai ter um resultado que você vai perceber. Pode ser algo instantâneo ali. Você pode usar a PNL muitas vezes para conseguir algum nível de persuasão, para conseguir ajudar a pessoa em algum nível. Uma âncora que você coloca, por exemplo, a minha mãe sempre quando ficava brava, eu colocava a música que ela ama, que era justamente para ancorar ali, ela não ficar brava comigo. Eu já sabia o que eu estava fazendo, só que ela sabia também, ela falava: tira essa música aí que eu quero ficar brava agora. Eu sei que você está colocando essa âncora, que é para mim não entrar nesse estado nervoso. Aí eu tirava, porque ela mandava, mas é porque ela conhecia também, ela sabia o que era uma âncora. Dá para fazer um monte de coisa, mas não é algo que de fato você vai reprogramar algo específico, vai ressignificar, vai empoderar. Então, o próximo passo é você escolher dos pilares, qual pilar você vai usar, né? Lembra dos pilares da reprogramação emocional? Então, depois que eu percebi a viabilidade e tudo mais, qual pilar nesse momento eu devo usar? E aí, todo esse contexto vai te ajudar a escolher qual pilar você vai usar inicialmente. Por quê? Por exemplo, aquela cliente que eu falei inicialmente, que ela veio com aquela questão, ela foi sequestrada, né, porque ali foi um sequestro, né? E abortou, e, enfim, foi um aborto forçado, enfim, disseram que ia matar ela no caminho, armado, e um monte de coisa que eu acabei não colocando aqui. Mas quando ela trouxe esses elementos para mim, já era suficiente, eu não precisava aplicar eu não ia aplicar uma técnica de vida intrauterina, apesar que ia ajudar muito ela, mas de fato ela queria ressignificar aquele evento específico. Então, qual pilar eu utilizei? Eu posso usar mais de um numa técnica? Claro, eu utilizei a ressignificação e empoderamento, porque a identificação já tinha sido feita. Então, existem técnicas, e quem está no Golden sabe, eu gosto de falar quem está no Golden justamente para vocês entenderem o que, que tem lá, e porque tem Golden aqui também, tá? Então, eu gosto de falar dos meus alunos aí, porque eles também assistem às aulas gratuitas. Então, o Golden aí sabe, e até para referência, para eles lembrar e entender, que tem a técnica da identificação de padrões negativos, padrões comportamentais negativos. Tem a técnica de identificação de feridas emocionais, que é a ferida mortal. Então, se eu preciso identificar e não estou conseguindo, além das técnicas que usam a pesquisa transderivacional, que é justamente para que você possa. Olha lá, o Léo falou, já sou aluno. Inclusive o Léo ganhou, né, o Golden num sorteio. Então, ó, eu esqueci de falar, a gente tem um número para alcançar nesse sorteio, só que tem uma semana, né? Só na semana que vem. Algumas pessoas já comentaram, mas e lembrando que quanto mais vocês colocar pessoas e mais você comentar, melhor. E o número, né? Só abrindo esse parênteses aqui, essa ênfase, o número a gente tem que alcançar pelo menos
250 comentários, para que a gente consiga, tá bom? Então, quiser chamar pessoas para comentar, e olha lá, ó, o Léo falou, fiz 465 comentários para ganhar. Porque aí quanto mais comentário você fizer, mais você vai ganhar. Lembrando que essa formação, constelação sistêmica, ela custa 4.997. Eu estou dando a oportunidade para vocês para participar dessa formação de forma aí que você vai ganhar. Estou dando para vocês. O que você precisa? Estar na aula semana que vem. Então, ó, estar ao vivo semana que vem. Comentar bastante. Não é muito comentário, tá bom? E quanto mais você comentar, melhor. Então, comentar bastante. Claro, cada comentário você tem que escolher uma pessoa diferente, a gente vai ver isso também. E colocava, e conhecer o Igor, reprogramação emocional, e isso, colocar o nome das pessoas, né? Escolha. O Léo colocou 400 pessoas aí, no mínimo, diferentes, tá bom? Então, só para vocês saberem aí, e que se chegar em 250 a gente faz. Se não chegar, semana que vem vai ter aula do mesmo jeito, só que a gente não vai fazer o sorteio, tá bom? Da formação constelação sistêmica, que tem um valor, um preço de 4.997. Eu estou disponibilizando para vocês aí, mais uma forma. E outra, quer chamar outras pessoas também? Pode convidar, pode comentar outras pessoas que não estão aqui. Na hora você pode, dá para mim e tal, pode, não tem problema não. Desde que vocês avisam, né? Só para uma pessoa, tem que estar claro isso, é só uma pessoa, mas você pode chamar outras pessoas, inclusive para aula também, para concorrer também, e pode ser no seu lugar, para que tenha mais comentários e você tenha mais chances. Isso aí tá legal, tá? Só que é uma pessoa só, e aí na hora a pessoa fala, olha, eu vou dar para fulano de tal, ok? Tem que estar ao vivo na aula. A pessoa que for sorteada, ela tem que estar na aula ao vivo, terça-feira, às 19h29. Vocês vão concorrer a formação constelação sistêmica. Voltando. Então, depois que eu identifiquei, eu vou perceber qual pilar. Então, para aquela garota, aquela menina, eu falo menina, garota, mas ela, sei lá, uns 20 e poucos anos, né? Na época tinha minha idade. Ela, e eu também, né? Quem vê pensa que eu tô com 80 anos. E ela precisava. Ainda bem que eu posso falar isso hoje, né? Vai chegar um dia que eu não vou falar isso, então eu vou aproveitar e falar muito isso. Quem vê pensa que eu tô. É bom falar isso, por enquanto que ainda dá. Quando eu tinha 20, eu falava a mesma coisa. Quem vê pensa que eu já fazia essas coisas, já atuava com treinamento e tudo mais, e sempre com gente mais velha que eu. Então eu falava assim: quem vê pensa que eu tenho 90 anos, não sei o que e tal. Então eu continuo falando, ainda dá. Acho que daqui uns 10 anos já começa a complicar isso aí, já não consigo mais falar desse jeito, né? Aí eu vou ter que falar que já não sou um garoto. Bom, mas aí ela precisava de um empoderamento. Olha, quem é Golden tem que pagar a solução sistêmica? Não, o Golden está incluso, Lenira. Está incluso, inclusive acho que você já está até inscrita lá no Constelação Sistêmica. A Golden está lá. A constelação faz parte do Golden. Então você não precisa nem concorrer, a não ser que você queira concorrer para outra pessoa. Aí tá tudo certo. Fechou? E só para você entender, faz parte do pilar certificações constantes, tá? E nesse pilar tem a formação constelação sistêmica. O Golden tem mais de 9 formações. É muita formação que tem lá, tá? Então, é só você se inscrever lá no grupo do Golden. É outro tipo de inscrição para participar do Constelação Sistêmica, que foi encaminhado hoje, de novo, inclusive. A Patrícia falou que acabou de se inscrever, isso aí. Bom, então voltando, pessoal. Ela, jovem e tal, e tinha sofrido isso. E aí ela precisava de quê? De empoderamento. É fácil identificar que ela precisava de empoderamento. Mas é só empoderamento? Não. O evento foi tão traumático que precisava de uma ressignificação bem profunda no evento, de forma específica. Então, não precisei de identificação. Talvez eu precisasse em outras técnicas para identificar outras crenças, outros padrões e tudo mais. Mas aquela demanda inicial, então por isso que é muito importante saber. Exemplo, a pessoa quer parar de fumar. Poxa, então, se ela quer parar de fumar, existe um protocolo de sessões que eu ensino também para quem é Golden também tem,
Eu ensino lá no... O Léo, você é Golden, Léo. Vai lá na formação Hipnoclinic. Eu ensino todo o protocolo para você parar de fumar. E para você também aplicar em outras pessoas. Então, eu quero parar de fumar. E tem todo um protocolo. Parte desse protocolo é a pessoa ouvir todos os dias um áudio que você vai fazer com a técnica. Então, o Léo ele vai fazer um para ele mesmo, ou pedir para alguém fazer, não tem problema. Para isso, nós temos os Golden lá. Os alunos na comunidade Golden, que é dentro dessa comunidade Golden, uma pessoa ajuda a outra. Então, tá tudo certo outra pessoa fazer lá para o Léo e aplicar nele, se ele quiser, ou ele mesmo nele. Mas aí é o seguinte, é... maravilha. E aí é o seguinte, ó, se você aplica, ou se você sabe que a pessoa quer parar de fumar, você não vai significar, você não precisa fazer uma, uma técnica de libertação de fato, a não ser que ele traga ali, e a libertação fugas, esvaziar os lixos emocionais, né? A não ser que ele traga ali algo que tenha a ver com isso. Mas o passo a passo de parar de fumar é o seguinte, é completamente diferente. E a parte da ressignificação, por que diferente? Porque a gente vai fazer ensaios mentais e tudo mais, focar, por exemplo, o primeiro passo é focar e aí identificar, no caso, não exatamente a dor ele já falou que é parar de fumar, mas quando a gente fala da origem, é identificar não só a primeira pessoa, né, do eu dele que começou a fumar, mas identificar também é, é, o qual, dentro do sistema de crenças do cliente, do paciente, qual é o que mais pega para ele, a perda que ele tem fumando. Então, quais perdas ele vai ter fumando? Poxa, ele vai perder dinheiro. Se para ele, dentro do sistema de crenças e valores, o valor dinheiro é mais elevado, eu vou ir para o valor dinheiro. Então, eu vou bater nessa dor do dinheiro. Falar, ó, você está perdendo dinheiro com isso. Se é a saúde física, sabemos que quem fuma quer parar de fumar pela saúde física. Eu vou bater nessa dor. Se é questão social, eu vou bater nessa dor. Então, eu vou analisar dentro do sistema dele o que está prejudicando, o que está fazendo ele querer parar de fumar. Qual é a motivação para que ele pare de fumar? E aí vai me ajudar a eu conseguir bater nessas dores. Aí sim, eu identificar essas origens e tudo mais por conta das fugas emocionais, a origem da fuga emocional. Então, o cara fuma, ele tem algum tipo de fuga emocional. E a ressignificação é sempre em cima daquele primeiro eu. Por exemplo, eu sou. O Léo falou que é fumante, né? Então, o Léo é fumante. Ele começou a fumar com 15 anos. Aí eu vou lá e vou ressignificar. Olha, acertei, ó. 15 anos mesmo, tá vendo? Acertei, sem querer. Rapport. E aí o Léo, com 15 anos, começou a fumar, e eu vou lá e eu vou ressignificar esse Léo de 15 anos, entende? Vou trazer um novo significado. Como? A partir de agora, eu vou instalar falsas memórias. O que são falsas memórias? E pontos de restauração. Primeiro, eu vou entender o que esse garoto de 15 anos ele queria fumando. O que ele queria fumando? Eu queria a ascensão social, porque meus amiguinhos fumavam, eu queria estar no meio do grupo. Legal, queria mostrar o meu valor. E quando ele fala isso, eu sempre, uma coisa importante de falar sempre vai ter alguma herança familiar que seja genética. Então, a reprogramação de pais, de padrões comportamentais. Estou fumando porque meu pai fumava. Aí, ó, repetindo o padrão do pai. É isso que eu ia falar. Então, aí a gente vai fazer o quê? Aí, ó, quando ele me traz mais informações, então eu preciso ir lá e ressignificar também essa repetição de padrões. Tem todo um passo a passo para fazer isso. Além de todo aquele protocolo. Entende? Então, qual que é o passo a passo? Primeiro, o Léo vai acusar o pai dele. Pai, se eu fumo por causa de você, a culpa é sua, tá, 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 tá. É importante essa acusação. Para quê? Para gerar um contraponto. Para você entender, tá?
todo tipo de, seja terapia ou seja reprogramação, todo tipo de reprogramação é o contraponto. Então a gente precisa entender aonde especificamente está desequilibrado o sistema da pessoa. Aonde está desequilibrado o sistema da pessoa? Eu posso até anotar, porque de fato isso aqui é importante. Isso aqui é mais uma das coisas. Então, não só a origem, mas aí eu vou colocar como 4 mesmo. Identificar é o contraponto. O que é esse contraponto? Identificar o desequilíbrio. Desequilíbrio. Eita. Desequilíbrio? Não. Desequilíbrio. Não sei. Vamos ver. Nós vamos identificar o desequilíbrio daquela pessoa. Desequilíbrio o quê? O desequilíbrio interno. O desequilíbrio do sistema interno. Aonde está o desequilíbrio? Então, quando a gente... Vou pegar a mesma cliente. Onde estava o desequilíbrio dela? Ficar em casa demais é um desequilíbrio? É um desequilíbrio. Fumar. Qual que é a fuga emocional? A fuga emocional é porque eu sou bonzinho demais. Então, é um desequilíbrio. Então, agora, para que eu possa equilibrar, eu preciso ensinar, só que ensinar não falando no consciente, é com as técnicas. E eu não sou eu que vou ensinar de fato, ele vai aprender, né, sozinho. Eu só vou perguntar, a gente não fala nada, assim, só dá sugestões, mas eu vou perguntar para que ele possa equilibrar. Então, as perguntas de metamodelo de linguagem, as técnicas em si, ela vai ajudar no equilíbrio. Então, se está sendo bonzinho demais, a técnica vai te ajudar agora a você ser uma pessoa menos boazinha, vamos dizer assim, para equilibrar. E isso acontece com esses padrões comportamentais. Por quê? Uma vez que ele acusa o pai dele e tal, é isso, faz até uma carta de ódio que nós chamamos, essa carta de ódio vai causar um certo desequilíbrio, porque ele vai acusar o pai. Se ele já faz isso, só vai potencializar. Depois, em um determinado momento, ele está acusando, de fato, os padrões comportamentais negativos do pai dele, que era fumar, por exemplo. Podemos pegar esse padrão. Meu pai fumava. Pô, graças a você fumar, eu hoje fumo, faço mal à minha saúde e tal, e tal, e tal, tal, tal. Beleza, repetir esse padrão. Eu odeio isso. Culpa foi sua. E aí você culpa seu pai. Depois que você culpou ele, aí sim você vai fazer o processo para equilibrar. Como é que você vai equilibrar isso aí? Você vai equilibrar simplesmente com um contraponto. Qual que é o contraponto? Você vai se libertar, você vai defender os seus pais. Só que a defesa, o seu pai, né, no caso, a defesa acontece depois que você se coloca no lugar do seu pai e você enxerga, estando no lugar dele, como é que foi a vida dele, para que ele tivesse esse padrão comportamental. E aí você percebe que o seu pai, ele fez o melhor que ele podia fazer, de acordo com as escolhas que ele tinha. Gente, olha como as coisas se encaixam, né? Se você nunca soubesse, o Léo nunca soubesse que existisse cigarro no mundo, ele ia fumar? Não. Por que não? Porque ele não sabia, não tinha escolha de fumar. Ele só fumou porque existia escolha de fumar. Se ele não soubesse que existia o cigarro no mundo, ele ia fumar? Não, porque ele não sabia que existia isso. Então, por que ele ia fazer algo que ele não sabia que existia? Porque ele ia sentir vontade de algo que ele nem sabia que existia. É a incompetência inconsciente lá do Gregory Bateson da programação neurolinguística. Então, é isso. Você, primeiro, identificar onde está o desequilíbrio desse sistema interno. E esse desequilíbrio vai te ajudar também a escolher a melhor técnica para que você possa voltar e fazer o equilíbrio. Então, voltando nos pilares, eu posso fazer um pilar de empoderamento no Léo? Posso, devo. Mas é o pilar de empoderamento que vai resolver? Não é o pilar de empoderamento. Porque motivação, ele tem já. Para quem bebe também é possível? Tudo é possível, desde que, volta aqui, ó, o cliente seja disposto, desde que ele queira de verdade. A primeira coisa que eu faço quando tem
pessoas dependentes químicos é: você está afim, você quer de verdade? Se eles não querem, não adianta. Então não adianta a gente querer reprogramar alguém, querer mudar alguém, sendo que ela não quer mudar. Eu não tenho o poder de mudar você. Aí entra aquilo que eu aprendi com meu pai, eu sempre repito isso. Você, para mim, é problema seu. Enquanto você não perceber que a bebida, o cigarro está te causando um problema, não tem jeito. Eu posso bater nessas dores e fazer você identificar que isso está te fazendo mal. Mas não adianta. Se você não quer, não tem Cristo que vai fazer. Não tem religião, vocês me perdoem aí, mas de fato a religião ela faz a partir do momento que a pessoa está disposta. E a religião tem o seu potencial, ela consegue inúmeros resultados, mas a pessoa quer. Existe uma predisposição. A partir do momento que não tem essa predisposição, esquece. Pode ser quem for. O cara pode estar na Cracolândia. Se ele está afim de ficar lá, ele vai continuar lá, por mais que ele reclame. Você reclama da sua vida, você continua no lugar onde você está. Você continua fazendo as coisas que você faz e você reclama da sua vida. Então, por que que o cara que usa droga, ele vai mudar se ele só por conta de ele reclamar ou se a família dele reclama? Não adianta, não tem jeito. Primeira coisa é esse passo a passo aqui, é você identificar se a pessoa está disposta. Está disposto? Aí o jogo muda, você já está com 80% ganho. Aí você vai identificar o pilar. Por exemplo, mesmo quem normalmente dependente da química, o procedimento é o mesmo. Pessoa que bebe, você vai utilizar o pilar de empoderamento, ele vai funcionar? Vai, mas não é o principal, não é o que vai resolver. O que vai resolver é exatamente o mesmo passo, você voltar lá, ressignificar a primeira vez, criando esse ponto de restauração. O que é o ponto de restauração? Essas falsas memórias. Falsas memórias são o seguinte, é uma ponte ao futuro invertida. O que é a ponte ao futuro invertida? Primeiro, o que é ponte ao futuro? Ponte ao futuro é um ensaio mental do futuro. Eu coloco sugestões de como é o seu futuro. Imagina, Léo, o seu futuro aí, você agora com uma vida saudável. Lembra, sempre no positivo. Você com uma vida saudável, livre daquelas coisas que te amarrava, daqueles hábitos negativos. E agora você tem uma vida saudável, tranquila, serena. Imagine a sua vida aí agora no futuro. Você acontecendo isso. Eu vou colocando várias sugestões positivas para que ele vai vivendo aquilo que ele quer. Então, toda vez que você imagina, por exemplo, eu vou fazer uma formação, eu vou aplicar um treinamento, seja o que for. E aí eu me imagino já fazendo todos os passos, eu vou imaginando. Ou eu vou dormir e vou imaginando meu dia de amanhã. Isso aí é uma ponte ao futuro, é um ensaio mental do que está acontecendo no futuro. Quem fez isso aí foi o Caraca, como que é o nome dele? O ginasta olímpico brasileiro. Eu vou colocar aqui, ginasta olímpico brasileiro famoso. Como é o nome dele? É esse aqui mesmo, ó. Eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Deixa eu ver como. Ainda não lembro o nome dele. Mas esse carinha aqui, ó. Como que é o nome dele aqui? Vê se aparece aqui. É o. Se alguém... o Diego Hipólito, ele mesmo. O Diego Hipólito, que eu não lembrava dele, do nome, ele. Eu também não lembro exatamente qual foi a Olimpíada que ele ia competir. Eu sei que ele tinha que passar numa prova para poder participar da Olimpíada, uma coisa assim. E aí ele teve um problema de lesão, ficou hospitalizado, uma coisa assim também. Durante essa hospitalização, né, durante a internação, ele ficou internado, o que ele fez? Ele fez ensaios mentais de como se ele estivesse treinando, porque ele perdeu o período de treino, e aí ele ia ter que fazer a prova direto. Então ele ficou ali imaginando ele treinando todos os dias. Ele imaginava bem, quanto mais detalhe, quanto mais específico, melhor. E ele foi imaginando, ele treinando, foi imaginando, imaginando, imaginando. E aí o que aconteceu? Todos os dias. Quando ele teve alta, o médico disse para ele assim: olha, uma coisa que aconteceu é que os seus músculos não atrofiaram. Você está com um músculo legal. E ele conseguiu passar na prova. Por quê? Porque ele fez ensaios mentais. Então, veja o poder que tem de você imaginar que você está fazendo as coisas antes de fazer. Isso são
Isso é uma ponte ao futuro, é o que ele fez, ele imaginou, mesmo estando lá paralisado, enfim, por conta de estar internado. Bom, seguinte, isso é ponte ao futuro. Agora, e a ponte ao futuro invertida? A ponte ao futuro invertida é quando eu vou no passado e eu imagino que o meu passado foi de um jeito que não foi. E aí, claro, né? Por isso que utilizar o termo falsas memórias pode fazer você acreditar, então quer dizer que você vai fazer uma lavagem cerebral, não vou lembrar da minha vida? Não, isso não existe. Fique muito claro, isso não existe, a gente tem que ser adulto para entender que essa parada não existe, a não ser que existe um outro método aí que eu não conheço, beleza? Mas tudo que eu estudei, velho, esquece essa parada de, não tem como pegar, tirar sua mente e colocar outra. Só se fizerem isso, né? Não dá. Tem muita gente que acredita nisso aí, não tem essa. Você não... A questão da ponte ao futuro invertida é, por exemplo, o Léo imaginar a vida dele saudável. E isso vai ajudar muito na evolução dele. O que acontece, por exemplo, com questão de obesidade, vocês vão entender porque as duas vão conectar. O que acontece com obesidade é que muitas vezes a pessoa consegue alcançar resultados. Por exemplo, alguém que fez uma cirurgia e realmente reduziu, está com um peso ideal, está com peso ideal, o corpo físico ideal. E aí, o que, que acontece? Desde que ela volta, por que, que a pessoa volta a ter o peso anterior, né? Mesmo que fez uma cirurgia, ou às vezes, olha lá, eu emagreço e volto. Pronto, é o caso aqui da Lenira que diz que emagrece e volta. Por que, que acontece isso? Muitas vezes, eu não estou dizendo que é uma regra, não existem regras, mas muitas vezes é porque quando você se olha no espelho magra, você não identifica você. Inconscientemente, a sua mente, ela não é você, você perdeu sua identidade. Ela busca voltar a ser você mesma. É como se você perdesse a sua origem, as suas raízes, a sua identidade. Então, como resolver isso? A ponte ao futuro invertida. O que é a ponte ao futuro invertida? Você vai imaginar que você sempre foi esse peso ideal mais magra, que você gostaria de ser. Simples assim. Olha lá, mais uma pessoa falou, a Gi falou, eu vivo no efeito sanfona. É exatamente isso. Por quê? Pode ser por isso. Então, é só isso que eu vou aplicar? É só uma ponte ao futuro invertida? É só uma falsa memória, ensaios mentais? Não, não é só isso. Mas isso vai ajudar muito dentro do processo. Por isso que quem é Golden já tem o protocolo, aplica o protocolo mais tudo isso aqui. Aí você vai entendendo. Qual pilar agora? O que ajuda essa pessoa agora? E o que, que seria a ponte ao futuro invertida? Mais uma técnica de ressignificação. Por quê? Porque você vai dar e é mais um pilar de ressignificação. Porque você vai dar um novo significado àquilo que aconteceu. Então, a pessoa, em vez de ver a vida dela magra, com um peso acima, ela vai ver a vida dela magra agora. E isso vai fazer com que, quando ela emagrecer, ela se olhe no espelho e veja ela mesma. Porque sempre foi assim. A nossa mente, de fato, não gosta de muita mudança. Enfim, você não gosta de perder a sua essência, perder a sua identidade, entendeu? Aí, Igor, eu não gosto mesmo de perder a minha identidade. Nossa, deu um... Eu não gosto mesmo de perder a minha identidade? Não, você não gosta. Como que você sabe disso? Você chama Lenira. A partir de agora você chama Gisele e a Gisele chama Lenira. Você não gosta. Você vai querer chamar o seu nome, né? Você vai querer que Lenira seja pelo resto da vida. E Gisele é a mesma coisa. Não é verdade? Porque identidade é algo muito profundo. Então, a maioria das pessoas não querem mudar a identidade. Por isso que lá na pirâmide de Robert Dilts, as mudanças mais profundas acontecem ao nível da identidade. Porém, são as mais difíceis, de fato, uma mudança comportamental muito mais fácil, entende? Então, isso mostra que mudar de corpo físico é muito mais difícil. Mudar de comportamento é muito mais difícil. Mudar de comportamento é muito mais fácil. Como que eu mudo? Dá um exemplo disso aí, para ficar claro. Por que comportamento é mais fácil? Por que mudar
a minha identidade, quem eu sou é mais difícil. Porque é o seguinte, você vai saber com esse exemplo. Imagina que você está trabalhando e aí você chegou atrasado. O que é mais fácil para você? Falar que a culpa foi sua que chegou atrasado ou que o despertador não tocou? Claro que o despertador não tocou. Ou que teve trânsito, que quebrou o ônibus, que quebrou o carro, que o pneu furou. Você prefere dizer que o pneu furou, que quebrou o carro, e não que foi você. Por quê? Porque quando eu atribuo algo ao externo, quando eu atribuo algo ao comportamento, ao ambiente, por exemplo, né, no caso, não é culpa minha, está fora. E quando eu atribuo ao comportamento, é algo muito mais fácil de mudar. Né? Isso aí é só a gente estudar lá na programação neurolinguística os níveis neurológicos do Robert Dilts. Maravilha? Então, só para a gente contextualizar o que a gente falou aqui agora. Ok? Eu era assim também, feito sanfona. Eu também me reprogramando para ter o corpo ideal, para me satisfazer. É incrível, tem funcionado. E nem conhecer suas técnicas. A Rose falou aí, ó. É isso aí. Além de quem falou que quer fazer, é simples, é você entender todo o passo, fazer, dá para aplicar o protocolo 10S focado nisso. Então, qualquer protocolo também tem o foco, fazer esse passo a passo, identificar cada um desses passos, né, que eu falei, e aí você vai fazer ressignificação e o ponto de instauração. Só o ponto de restauração não vai ajudar, não é? Ele é complementar a outras técnicas de vida intrauterina, de tudo que a gente sabe, conhece. Atribuído, é só você levar o seu pensamento sempre à questão de não emagrecer, de obesidade que seja, ou de você não estar no corpo ideal, não sei, ok? E fazer sempre ensaios mentais, todos os dias, faça ensaios mentais todos os dias, imagine o seu corpo ideal, imagine se olhando no espelho e mantendo o corpo ideal. Automaticamente, com essas pontes ao futuro, o seu corpo vai entender que é, que você a sua identidade agora é essa. Sua mente vai entender, aliás, que a sua identidade é essa. Corpo e mente formam um sistema só e isso vai te ajudar. Bom, gente, vamos para a pergunta, para a gente finalizar hoje, então. Se alguém tem algum tipo de pergunta, coloca aí a sua pergunta. Essa aula, terminando aqui, eu vou subir ela no YouTube, então você pode rever. Porém, ela não vai ficar disponível sempre, tá bom? Em algum momento ela vai sair do ar, tá? Então, em algum momento aí você pode assistir. Lembrando, semana que vem, tá? Se vocês quiserem colocar pergunta, ou quiser aparecer aqui e levantar a mão aí, eu posso fazer a pergunta. Olha lá, semana que vem você vai concorrer e aí tem que vir nesse post, tá bom? É só você colocar lá tudo que eu falei, hashtag reprogramação emocional, hashtag Golden Mind, vem conhecer o Igor e o arroba de alguém, colocar aí alguém, você vai concorrer à formação Constelação Sistêmica. Eu não sei se você está afim, se não tiver afim, tá tudo bem, se não quiser, tá tudo bem, mas você tem uma semana para fazer isso. Igor, a gente pode reprogramar esquizofrênicos e bipolares? A gente pode reprogramar todo mundo. A questão é todo aquele passo a passo que eu falei para você. Por que eu estou falando isso? Esquizofrênico, bipolar. Gente, a partir do momento que a pessoa tem uma mente, ela é programada, ok? Ela tem uma programação. Todos os seres humanos do mundo têm programação. E aí, o que é reprogramação? Eu, conscientemente, reprogramar esse sistema que foi programado. Então, eu vou explicar de uma forma diferente. O esquizofrênico tem crenças limitantes, sim ou não? Sim, mas coloca aí para mim. O autista tem crenças limitantes, sim ou não? Sim. O autista pensa, o que é uma crença limitante? Ah, eu consigo isso, eu consigo aquilo? Sim, não é verdade? Coloca aí, Rose, você perguntou do autista. Ele tem crença limitante? Sim. Ele tem padrões comportamentais? Sim. Nem todo autista é igual um ao outro. Não é. Cada um é um ser humano diferente do outro. Por mais que eles tenham, é evidente, muitos padrões iguais, mas nem todos os padrões são iguais. E por que, que um é diferente do outro? Por conta do sistema de programação. Qual o sistema? A herança genética. O que mais? Que faz parte muito dentro do sistema. O ambiente, né, que a gente está falando da pirâmide de Robert Dilts. O que mais? Enfim, tem várias questões que a gente já falou do ciclo das interpretações. Então, todas as pessoas
Que é reprogramação? É eu transformar as crenças limitantes, desbloquear as crenças limitantes do autista. Agora, nós estamos dizendo que o autista ele vai curar do autismo. Não, é outra coisa. Estou falando que eu vou desbloquear crenças que estão limitando ele. Estou falando que eu vou tratar feridas emocionais que aconteceram com ele. Isso vai ajudar, evidente, vai ajudar no tratamento dele, é isso. Entende? Não é mágica. Ah, vou falar, pá, a pessoa não é mais ela agora. Não, entende? Não é isso. Isso não existe, essa parada de mágica, de em nenhuma das, nem nada, não tem isso. Vou lá, vou arrancar o cérebro dele, vou colocar outro cérebro. Não dá, entendeu? Não é isso. A reprogramação é desbloquear a crença. Então, pô, o autista tem uma crença de que ele não consegue tal coisa. Beleza, vamos desbloquear essa crença e ele vai começar a acreditar que ele consegue. Ele vai evoluir. Claro, é mais complicado, evidente. Uma vez que ele precisa de concentração, aí você vai ter que usar o quê? A sua criatividade, como é o que a Gi está falando ali. Ó. Conseguiu reprogramar minha filha de 3 anos? Com certeza, e ainda mais que a sua filha, de diversas formas. Como, por exemplo, a primeira é nas suas atitudes, porque ela vai repetir os padrões que você tem. É a primeira. Eu já falei na formação, vou repetir aqui. Minha filha, ainda com 3, 4 anos, se eu não me engano, estava na escola, acho que 4 anos. E aí a professora dela disse que ela tinha dislexia, distúrbio cerebral. Eu sou figura de autoridade. Eu tenho o papel de instalar crenças nela. Eu já tenho, é natural, eu já estou programando ela. O que eu fiz? Eu reprogramei, porque eu usei a minha sabedoria para reprogramar aquele sistema. Então eu falei, ó, desbloquear aquela crença. Falei, filha, então você é o Albert Einstein. Por que, pai? E eu mostrei para ela quem era o Albert Einstein. Vem aqui conhecer quem é o Albert Einstein. Ela conheceu, eu falei, esse é um dos caras mais importantes e você vai conhecer, vai saber muito dele na escola, vai ouvir falar muito dele na escola. Mais importantes do mundo, em todas as gerações. E aí, seguinte, filha, sabe por quê? Porque o Einstein também foi diagnosticado como distúrbio de aprendizagem. Ele só foi o Einstein. Ele repetiu na escola e ele foi um Einstein. Depois disso, minha filha começou a tirar nota boa. E aí, conhecendo mais ainda, eu sei que ela é uma criança, era na época e é hoje ainda, né? Mas na época uma criança que ela não queria ter atenção na escola, mas ela sabia mexer com isso aqui, ó, com 3, 4 anos de idade. E ela mexia melhor do que eu, se bobear. Baixava jogo, jogava, fazendo. Como que ela não tem atenção, tem distúrbio de aprendizagem, não tem foco? Se ela consegue aprender isso aqui sozinha. Ela é autodidata, então. Por que eu tenho que falar que ela tem dislexia? Se ela é autodidata, isso aqui é muito mais complicado do que ela aprender A, B, C, D, E, que é um decoreba. Entendeu? Espera aí, tem alguma coisa errada nesses rótulos. Entende? Eu não estou falando todos, mas a gente tem que tomar cuidado com eles também. Então, você, como figura de autoridade, Gi, você já começa a reprogramar sua filha, porque a partir do momento que você entende que nesse ciclo da primeira infância dela, até os 8 anos mais ou menos, todas as suas atitudes vão fazer com que ela repita elas, e você já está mudando o sistema dela. Tá, mas eu quero aplicar uma técnica. Aí, legal, o que você tem que fazer? E aí eu falei numa dessas aulas aqui. Você precisa usar o que é criatividade, a brincadeira. Eu fiz ontem no meu filho uma. Como? Eu li um livrinho para ele. Olha só. Quando você tem consciência, como as coisas mudam. E o livrinho não tinha nada a ver com nada. Não era para isso, não. E aí, eu li um livrinho. E no livrinho falava assim: usa a imaginação. E meu filho tem 4 anos. E ele está estudando, tal, foi da escola. E aí eu li para ele e tal, e estava falando de um rapazinho que ele estava utilizando a imaginação. Aí meu filho falou: pai, eu quero também usar a minha imaginação. Eu falei: ok, então vem aqui. Vamos brincar? Vamos. Fecha os olhos agora. Aí ele fechou os olhos. Falei: então agora você vai usar a imaginação, tem que ficar de olhos fechados. Imagina que você está em algum lugar, aquele lugar que você mais ama no mundo. Qual que é esse lugar? O lugar que você gosta. Aí ele falou: estou brincando. Aí tal, eu tô na praia. E começou a descrever para mim: como você se sente aí? Me sinto bem, não sei o quê. Eu falei: fecha a mão agora. Pronto, acabei de instalar uma âncora nele. E ele se divertindo.
Daqui a pouco, tô com dinossauro. Aí ele pulava, dinossauro, eu coloquei som de dinossauro, som de pássaro, porque ele falou, tá, tô na natureza, tem pássaro e não sei o que, começou a falar um monte de coisa. Eu colocava o som, pegava no YouTube, colocava som para ficar mais legal, a brincadeira, e aí ele começou a brincar. Agora toda hora ele quer fazer isso. Toda hora ele quer que eu instale uma âncora nele. É mais fácil do que a gente imagina. Eu vou gravar isso aí e vou subir no YouTube ainda, para vocês verem isso aí. Vou gravar qualquer dia, eu fazendo isso. Porque parece uma coisa de outro mundo. Pô, vou reprogramar. Por quê? Porque você está focado naquele sistema padrão. Qual que é o padrão? Senta, fecha os olhos e tal. Isso é para adulto, claro. Muitas técnicas, pode ser que a criança ela não realmente seja mais complicado, justamente porque ela não vai focar, ela não vai dar atenção, ela é muito, né, imperativa, quer brincar e tal. Enfim, isso é natural. Mas você vai usar aquilo que você pode. E aí eu vou repetir o que eu sempre falo. Napoleão Hill, lá no livro, está muito bem dito, ele, durante o sono do filho dele, o filho dele nasceu sem ouvir, né, com problema auditivo, no qual os médicos disseram que não tinha solução. E aí o Napoleão Hill fez o seguinte: ele aplicou técnicas que eram de sugestões, ou seja, eram técnicas de ensaios mentais, de ponte ao futuro. Eu não sei nem se ele sabia que ele estava fazendo isso, mas ele aplicou todos os dias durante o sono do filho dele. Simplesmente o filho dele teve uma evolução no quadro e o cara até se formou na universidade durante o sono, só com sugestões positivas, dizendo que o filho dele ouvia. E presta atenção, durante o sono ele falava de forma auditiva, o filho dele não ouvia. E aí o filho dele dormindo, olha, você está agora ouvindo o pai, porque você ouve, você sim ouve, tá? Porque ele disse que ele não aceitava aquilo e o filho dele ia ouvir. O filho dele tinha audição. Ele acreditava nisso, fez o filho acreditar, o filho tanto acreditou que começou a ter uma evolução no quadro dele e ouviu. Uma coisa que para os médicos era impossível. Diagnóstico que era impossível. Ele tinha um problema, não sei qual, na audição, ele não ouvia. Então você pode fazer isso com o seu filho, com a sua filha de 3 anos. Durante o sono, que é o sono REM, né? Então você espera um pouquinho ali, ele entra no sono. Criança entra fácil no sono REM, que é aquele sono mais profundo. Ah, posso fazer? Pode. Qualquer sono, mas esse aí é melhor. Que é o mais fácil, né? Toda sugestão está entrando nesse tipo de sono. Onde entra em alfa, já em delta, se eu não me engano. E a gente está falando agora de ondas cerebrais, né? Então, quando você dá essas sugestões, esse tipo de onda cerebral, quando a pessoa está dormindo, essas sugestões direta em delta, né? Também é muito melhor. Aliás, em teta é muito melhor. E aí a ressignificação acontece de uma forma muito mais profunda. Você pode aplicar toda a técnica, você pode ler um script enquanto seu filho ou sua filha está dormindo. É isso. E isso vai ser muito produtivo. Você pode dizer para ela tudo aquilo que você quer dela. O que você quer da sua filha? O que você quer do seu filho? Diga enquanto ele dorme. Tudo aquilo que é positivo. Você identificou, o processo não muda. O processo não muda. Você vai identificar a dor emocional do seu filho. E aí, precisa estar dormindo? Não, você vai sentar com o seu filho e falar, oh, filho, ou ele vai trazer essa demanda, é seu filho, né? Mas se não é, uma criança que não é seu filho, o que está acontecendo com você? Conta para o tio. O que você tá sentindo o quê? Você está triste? Por que você está triste? Pô, as crianças falam tudo de cabeça baixa, tudo, porque meu pai foi embora de casa. Pronto, já contou a história dele. Acabou. E aí eu já sei a origem. O pai foi embora de casa. Aí ok, agora durante o sono, né? Ele vai dormir. Aí eu faço uma ressignificação. É só assim? Não. Como eu falei, você pode fazer uma linha do tempo, que a gente ensina lá no Golden também, e aí você pode fazer, e criança para usar espaço psicogeográfico, sendo em pé, é muito melhor. E sabemos que aí a gente atinge a meta-ressignificação que é mais profunda. Por quê? Porque a criança ela adora isso.
que você faz? Pede para alguém fazer em você. Aí fala, vamos brincar agora, vamos. Aí você dá um passo para trás e você faz todo o processo, mas um tom de brincadeira, para a criança gostar, ok? Da linha do tempo, transderivando e etc. Eu ensino lá no protocolo 10S. Posso até trazer essa aula aí na próxima aula. Posso até falar sobre essa linha do tempo e aí eu vou explicar lá para vocês, se vocês quiserem, aqui no gratuito. E aí é o seguinte, quando você faz isso com a criança, ela vai entrar de forma fácil e você vai conseguir fazer tudo passo a passo. Agora, esteja, né, consciente de que é uma criança e ela vai querer brincar também. Então, é tom 100% de brincadeira, mas que você consegue muito resultado, você consegue, mesmo nesse tom de brincadeira, porque não importa, o que importa, se a gente sabe que o segredo do cérebro, o cérebro não imagina o real, não distingue o real do imaginado, significa que independente se é brincadeira ou não, a criança vai passar pelo processo e vai ter resultados da mesma forma. Ok? Deu para entender aí? A Rose que falou, né? Mesmo que ela não fale, mas entende. Sim, foi, se o filho do Napoleão Hill nem ouvia, e desde quando nasceu ele fazia isso, e não entendia, se ele não conseguia nem ouvir, quem dera uma criança que não fala, mas está entendendo, ainda não sabe, mas entende. Claro que entende. Uma criança, não, ela não fala, mas entende. É uma boa pergunta para uma resposta ainda melhor. Pensa no seguinte, uma criança que não fala, mas entende. A mãe grita muito. Como que essa criança vai ser? Vai ser histérica, vai gritar muito. É simples. Uma criança não fala, mas entende. Ela muda quando ela começa a ir para a escola muito cedo, por conta dos pais terem que trabalhar. Muda. Ela muda a atitude dela, muda o jeito dela. Isso é a programação dela. Ela está tendo que ir para a escola. Se ela tem os pais mais calmos, ela é uma criança mais calma? É. Se ela tem os pais mais quietos, ela passa a ser uma criança mais quieta? Normalmente sim. Às vezes demora, mas vai se tornar normalmente. Não estou falando que é uma regra. Eu estou dizendo que o ambiente vai determinar como aquela criança vai ser. Isso significa que modificar o ambiente de forma consciente vai fazer você reprogramar o sistema dela. Simples. É mais fácil para a criança. Maravilha, então, ó, todas as perguntas respondidas para não ficar muito longa essa aula. Semana que vem, 19 e 29, espero vocês na aula. E aí, na aula da semana que vem, então, nós vamos falar sobre linha do tempo. E na aula da semana que vem, ó, tem pouca gente ainda que colocou. Se não chegar em 250, eu não vou fazer o sorteio. Eu vou sortear a formação, reprogramação, aliás, constelação sistêmica, né? A formação constelação familiar sistêmica que vai acontecer na próxima semana. Você está afim? Coloca aí no bate-papo se você está afim. Eu quero. Só coloca quem não é aluno já, quem não é Golden, porque quem é Golden já tem. Eu quero quem não é Golden, coloca aí para mim. Eu quero. Quem é Golden já tem, ó. Cristiano provavelmente não é Golden, quer. Tiago quer, provavelmente não é Golden. Quem mais? Só os dois quer, porque aí não vai chegar em 250. Certeza que não vai chegar. E se não chegar, se todos vocês não se mover, não adianta. Ah lá, eu quero também, já sou Golden, beleza. Você quer também, eu sei, mas você já tem. Eu quero saber quem. Ah lá, já comentei, significa que quer agir também. Quero muito mais uma. Eu quero, Alessandra. Estou até contando aqui a quantidade de pessoas que mais ou menos se vai chegar aí, ó. Ivanir, então temos uma, duas, que não é Golden, hein? 3, 4, 5. 6, 7, 8. Tem 8 aqui que não é aluno e não é Golden Mind ainda. E não tem essa formação. Tem mais alguém aí que está aí, que quer? Alguém que está na aula? Tem alguém na aula aí? Então, sei lá, vou comentar quando sair. Mais uma, então. Mais uma. Raquel. Então é isso aí, fechou. Olha lá, tem uma pessoa que levantou a mão, acho que ela quer, a Cíntia. Ela quer também. Igor, participei das 4 aulas e não recebi o certificado. Como faço para ter o certificado? Vou comentar lá também. Cláudio, o certificado vai ser enviado em 15 dias após a data da formação, nos grupos e canais oficiais da formação no WhatsApp, beleza? Então é só você ficar ligado no grupo, não sai do grupo do WhatsApp,
Se você estiver no grupo do Telegram também, não sai do grupo do Telegram. Por quê? Porque vai ser enviado lá no canal, né? Telegram é canal. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pessoas falando o que quer. É isso aí. Maravilha, então. Bom, então é isso. 13, 14, eu acho que a Cíntia que levantou a mão. Então é isso por hoje. Ó, eu quero lembrar duas coisas para vocês. Sacrifício é temporário, recompensa é para sempre. Você deve saber disso já, se você me acompanha. E somente é transformado aquele que transforma. E nós estamos juntos. Mas nós estamos juntos sempre, beleza? Então, semana que vem eu quero você aqui de novo para você ser sorteado e ganhar a formação Constelação Sistêmica. Eu só estou fazendo isso porque de verdade nós estamos juntos. Fechou? Então, ó, beijo no teu coração, um abraço gigante em você, toda a sua família. Nos vemos semana que vem, terça-feira, às 19h29. Chama uma galera aí para comentar, chama uma galera também para participar da aula. Fechou então, gente? Beijo. Fui, valeu. Tamo junto sempre.